Saudações, queridos e queridas que seguem o Biblionauta. Nós chegamos em mais uma devocional. Na devocional de hoje, que eu quero pensar com você é sobre a nossa fé. E meus irmãos, minhas irmãs, amigo, querido, querida, nós estamos passando por dias difíceis. É uma pandemia que pegou o mundo todo e um efeito dominó 2020 e 2021. Mas o que nós refletiremos hoje não serve somente para o momento de pandemia, serve para a vida toda, porque nós vamos pensar sobre a fé e hoje, na passagem que nós vamos meditar, ela nos ensina a ter fé. Meu irmão, não importa o que você está passando, tenha fé. Se está com Covid, tenha fé. Está doente, tenha fé. Perdeu um ente querido, tenha fé. Perdeu o emprego, perdeu sua casa, perdeu os bens, tenha fé. Prossiga, meu irmão, tenha fé. O texto de hoje que eu quero ler com você se encontra lá em Mateus capítulo 8, do verso 23 até o verso 27. E nesse texto é um texto muito conhecido porque é o clássico texto da tempestade, né? Jesus acalmando a tempestade e diz o seguinte, vai estar na tela para vocês, mas diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, por homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, este é Jesus. Não importa as nossas dificuldades ou o que nós estamos passando, mas esse texto nos ensina algumas verdades. E eu quero verificar essas verdades com você nessa devocional, nesse vídeo. O primeiro lugar que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que no meio daquela grande tempestade, os discípulos são ensinados por Jesus que ele está acima de tudo, controlando até grandiosas tempestades. Eles estão ali no mar da Galileia, que por mais que tenha o nome de mar, mas não é água salgada, é água doce. O mar da Galileia é uma grande lagoa e que está próximo a algumas montanhas, alguns montes, e o encontro então dos ventos das montanhas junto com o vento ali da lagoa causava fortes tempestades. E nós estamos falando de homens experientes pescadores aqui, mas que estão numa das maiores tempestades da sua vida. Homens como Pedro, que há décadas pescam ali, eles estão acostumados. Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa que atrapalha eles, não. Eles estão acostumados com as dificuldades. Aqueles irmãos ali sabiam, mas essa é a maior de todas. É maior do que tudo. Eles estão a ponto de morrer e eles clamam a Jesus. Mas vamos ver que verdades temos a aprender aqui. Em primeiro lugar, tenha fé. Mesmo que algumas situações pareçam inesperadas, acontecem conforme a vontade de Jesus. Aquela imensa tempestade, ela pareceu algo muito inesperado. Mas a gente está falando dos evangelhos e a gente sabe que quando estudamos os evangelhos existe um negócio chamado evangelhos sinóticos. O que é isso? Que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas narram eventos parecidos e as cenas são complementares. Esta cena, quando é narrada lá em Marcos, capítulo 4, diz que foi Jesus que ordenou que era para eles ir. Ou seja, embora os discípulos não sabiam para onde estava indo, Jesus sabia. E embora os discípulos não sabiam o que ele esperava, Jesus sabia. E os discípulos estavam seguindo a agenda de Jesus e não a deles. Os discípulos foram pegos de surpresa. Jesus não. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus é aquele que segue a agenda que muitas vezes sai da estrada principal ou da rota principal para ir para Samaria e para outros lugares, para cumprir a vontade do Pai, porque ele tem a sua própria agenda, porque ele sabe o que fazer. Aí você me pergunta, então quer dizer que a tempestade fazia parte do cronograma e da agenda de Jesus? E a minha resposta para você é sim, com certeza. Assim como a tentação e a ida para o deserto fazia parte,
Assim como os 40 anos no deserto, lá no Antigo Testamento, fazia parte também. Assim como o naufrágio de Paulo fazia parte. Irmãos, quem é pego de surpresa somos nós, nunca o nosso Deus. Então, tenha fé, porque mesmo que eu e você sejamos pegos de surpresa por grandiosas tempestades e desertos da vida, alguns vales, Jesus nunca é pego de surpresa. Basta nós confiarmos nele. É por isso que o salmista diz: ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, pego de maneira um tanto inesperada, mas eu confio que meu pastor está na frente. O problema é que os discípulos, e esse é o ponto alto do texto, Jesus pergunta: cadê a fé de vocês, homens de pequena fé? O problema é que no meio da situação inesperada, faltou fé a eles. E a nós, irmãos, no meio das situações inesperadas está faltando fé. Nós estamos desesperados muitas vezes, desesperançosos, sem confiança. E Jesus, nesse texto, nos ensina: nós precisamos confiar nele, mesmo quando não é do nosso jeito. Muitos de nós somos planejadores, administradores, queremos que aconteça exatamente como planejamos, e na hora que sai do nosso controle, na hora que sai do nosso planejamento, nos desesperamos. Mas muitas vezes é Jesus nos chamando para confiar e depender dele. Em segundo lugar, meu irmão, por que você deve ter fé? Porque nós devemos ter fé. Tenha fé, mesmo quando suas ações são ineficazes e você não tem mais o controle da situação. Se você vai ver, aqueles homens que eram experientes, eles sabem o que fazer no meio de uma tempestade, mas tudo que eles fizeram nada era eficaz. Jogaram as cargas, tentaram puxar o pano, tentaram tudo e nada deu certo. Pescadores experientes tentaram de tudo e nada deu certo. O que eles fizeram? Se desesperaram. E ele não é qualquer, como talvez eu e você que não somos acostumados a ir para uma pescaria ou acostumado com o mar, e alguns até num ferryboat ou numa leve marola já está gritando. Estamos falando de pessoas, pescadores experientes. E aqueles homens tentaram de tudo, nada deu certo. Disseram: nós vamos morrer. E eles chegaram desesperados a Jesus, é assim que o texto apresenta. Eles chegaram sem esperança, sem confiança alguma. E é por isso que Jesus disse: cadê a fé de vocês, homens de pequena fé? Aqueles homens não confiaram, aqueles discípulos não confiaram, porque as ações deles eram ineficazes. Meus irmãos, de maneira semelhante a gente, quando tudo que a gente faz é a medicação, é o investimento, é a busca no currículo, é a tentativa de salvar a nossa empresa, é a tentativa de salvar a nossa família, enfim, qualquer coisa e nada dá certo, foge do nosso controle. Eu e você temos a tentação de nos desesperar e abandonar tudo e dizer: vamos morrer. E alguns até o ponto de dizer: eu quero morrer. Mas o que esse texto nos chama é que ter fé. Esse texto nos chama que ter fé é confiar em Jesus. E saber, quando as minhas ações não são eficazes, a dele sempre será. E que na maioria das vezes o grande problema é que confiamos mais nas nossas ações do que nele, do que dependemos dele. E algumas vezes ele permite que quebremos a cara. Ele permite que nada dê certo, para que, meu filho, lembre de mim, confie em mim, volte para mim. Ter fé é confiar em mim quando nada mais faz sentido, quando você não tem mais força, mas dependa de mim. E aí a gente chega na parte final. Por que devemos ter fé? Porque com esse texto Jesus ensina algo aos discípulos. Tudo está no controle de Jesus e tudo obedece a ele até as tempestades. Porque no final, após Jesus questionar sobre a fé deles, aqueles homens tiveram uma fé aumentada, porque eles olharam: quem é esse? A gente só havia visto ele fazer alguns milagres, multiplicar pão, falar palavras proféticas, mas quem é esse que até o mar, os ventos o obedecem? E se a gente pegar um pouco do texto de Mateus, Jesus expulsou demônios, os demônios o obedecem. A tempestade, o vento o obedece. Ele curou inclusive anteriormente a sogra de Pedro e tantos outros. Não há nada em que ele obedece. Será se é a doença? Será se é a fome? Será se é os demônios? Será se é este mundo? Ele está acima de tudo, é isso que o texto mostra. É por isso que nós devemos confiar nele. Só que, conforme o texto mostra, ele age conforme a agenda dele, não conforme a nossa.
Por isso que nós somos pegos de surpresa e ele não, e a gente tem que confiar nele e na agenda dele. As nossas ações são ineficazes, a dele é sempre eficaz, por isso que a gente tem que confiar nele. E ele está no controle de tudo. Meu irmão, minha irmã, minha convocação para você agora é: solta agora tudo que está te prendendo de tentar controlar a situação. E confia no Senhor. Como diria aquela música, confia nele. Deixa, não que você pegue na mão dele, que ele te conduza e te leve. Vamos orar? Pai querido e amado, Senhor, quantas vezes nós queremos que seja do nosso jeito, na nossa agenda, com as nossas ações, dependendo de nós, mas ter fé em Ti, confiar em Ti, em situações como deserto, vale e tempestade, é confiar, Senhor, quando muitas vezes nada faz sentido, quando somos pegos de surpresa, na beira da morte, no meio de graves tempestades, é confiar em Ti. E saber que algumas vezes é o próprio Deus que nos leva para o meio da tempestade, para nos ensinar coisas. Porque a tempestade, o deserto e o vale, é como uma forja, que forja fé em nós e um caráter em nós, que de outra maneira não daria, e que o Senhor quer forjar em nós, para Te servirmos e promover o Teu reino. Isso é um privilégio, Senhor. Muito obrigado, Pai. O Senhor é grandioso. Mesmo com lágrima nos olhos, vamos confiar. Mesmo não entendendo, vamos confiar. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, vamos confiar. Em Teu nome nós oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, continue acessando esse canal. Tem outras devocionais aqui. Compartilhe se você acha esse devocional importante para seus amigos, familiares, principalmente nesse tempo difícil.